Por que que nós desanimamos na fé? Por que que na maioria das vezes nós esfriamos na nossa caminhada ao lado de Cristo Jesus? É isso que vamos entender no vídeo de hoje. Olá, povo de Deus que aguarda pela volta maravilhosa de Jesus Cristo a essa terra. Tudo bem com vocês? E antes que vocês perguntem, eu estou muito bem nessa sexta-feira. E para mim é uma alegria e um prazer estar aqui para meditarmos na palavra de Deus e no final juntos orarmos. É uma alegria meditarmos nas promessas de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida para o nosso dia a dia. Mas quem dera se fosse todos os dias assim, né? Hoje, por exemplo, eu acordei bem alegre, bem feliz e com toda a disposição para estudar a Bíblia e também para orar. Mas nem todos os dias são assim. Nem todos os dias eu acordo disposto e alegre para estar diante da presença de Deus. E tenho certeza que você também não. Se você não acorda todos os dias com essa disposição e alegria para estar diante da presença de Deus, deixa aí nos comentários. Se gostarem do vídeo de hoje, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para que sempre que entrar um vídeo novo você possa ser notificado. Também curta, comente e compartilhe, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. E vamos nos unir para levar essa mensagem adiante. É a mensagem de esperança e da volta de Jesus. Há diversos fatores pelos quais nós acabamos desanimando e também esfriando na fé durante a nossa caminhada ao lado de Cristo Jesus. Eu, por exemplo, faz 8 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu decidi andar ao lado dele e não mais buscar as coisas desse mundo. Decidi em público com o meu batismo. Mas nesses 8 anos, quantas vezes eu já desanimei na caminhada? Já me afastei de Deus, já me afastei da igreja, já esfriei também na caminhada. E tem uma diferença entre desanimar e sair da igreja e esfriar e continuar na igreja. Muitas vezes eu esfriei e continuava indo à igreja. Estava lá sentado no banco da igreja, mas a minha cabeça estava totalmente fora e longe das coisas de Deus. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu, quando eu entreguei o meu coração a Jesus, eu queria fazer tudo. Eu estudava a Bíblia muito e eu saía de casa em casa testemunhando sobre que Deus tinha me libertado das drogas. Eu tinha uma alegria em falar isso para as pessoas. Queria entregar folhetos para todo mundo. Queria orar com as pessoas. Queria que as pessoas se entregassem também e vissem o poder de Deus por Ele ter me libertado das drogas, coisa que eu nunca consegui fazer durante 10 anos da minha vida. Sempre tentei, mas não conseguia fazer. E Deus me libertou. Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo, experimentassem aquela maravilhosa obra que Deus tinha feito na minha vida. E eu lembro claramente que eu ficava lá no quarto da mãe, ficava estudando 1, 2 horas. Às vezes estudava até 3 horas por dia da Bíblia. Marcava toda a Bíblia. Tinha a minha Bíblia toda riscada. E aí foi passando o tempo e isso foi morrendo dentro de mim. Isso foi diminuindo. Eu parei de testemunhar para as pessoas. Parei de orar com as pessoas. Parei de estudar o tanto que eu estudava. Já não estudava quase mais. Já comecei a faltar as vezes que eu ia no culto. Eu ia no culto toda semana. Já comecei a diminuir a saída. Já não ia tanto mais. Já não tinha tanto essa interação com os irmãos que tinham o mesmo propósito que eu. E aqui estou eu depois de 8 anos, passando por tudo isso, por desânimos, por o esfriamento, por afastamentos da igreja e principalmente de Jesus. Mas graças a Deus eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje levando a mensagem dele novamente. E depois de tudo isso, depois desses 8 anos de experiência, eu comecei a me perguntar por que que isso acontece. Por que que eu esfriei tanto, sendo que lá no início eu fazia tantas coisas. Estava tão empolgado e determinado a avançar a obra de Jesus. E eu tiro esses momentos para refletir o que que eu fazia lá que eu não estou fazendo mais hoje, que faz com que eu esteja tão frio e desanimado, e lá eu estava tão alegre, contente, determinado a fazer tudo por Cristo. E essa é uma coisa que eu convido você também, meu querido irmão e minha querida irmã, a refletir como você era lá no início quando entregou a sua vida a Jesus. Você continua da mesma maneira hoje? E como eu disse antes, existem diversas coisas que fazem com que a gente esfrie e desanime na fé e na caminhada. Essa questão mesmo de alguns dias da nossa vida, nós acordarmos alegres, dispostos, animados para estudar a Bíblia, para orar, para fazer a obra, e outros dias acordamos desanimados, sem ânimo, sem vontade nenhuma.
de fazer a obra de Deus, de estudar a Bíblia, de orar, de ir à igreja. E isso eu entendi que é uma coisa extremamente normal. E isso vai acontecer sempre. Devido à nossa natureza carnal. A nossa natureza, a nossa carne não gosta das coisas espirituais. A nossa carne gosta das coisas carnais. Então vai ser assim mesmo. Vai ter dias que vamos querer estudar e buscar as coisas de Deus. Vai ter outros dias que não vamos querer. Assim como é com o nosso trabalho. Tem dias que estamos animados para ir trabalhar. Tem outros dias que não queremos nem levantar da cama para ir trabalhar. Mas mesmo assim nós temos que ir. Porque temos um compromisso. E com Deus é a mesma coisa. Nos dias ruins que não estamos dispostos e animados para estudar, temos que mesmo assim fazer, porque temos um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus tem que ser maior do que um compromisso com o nosso patrão aqui na terra. Se nós vamos trabalhar doentes, às vezes, ou debaixo de chuva, debaixo de temporal, por que nós não vamos estudar a Bíblia também quando estamos nesses momentos ruins? Se a Bíblia Sagrada, que é a fonte de vida, quem nos transforma, quem nos purifica e quem nos prepara para a volta de Jesus, para estarmos em pé quando Ele voltar. Deus, ele tem que ser maior que todas as coisas aqui da terra. E com esse Deus nós devemos sim ser fiéis. Vai ter dias também que vamos estar doentes e não vamos ter ânimo nenhum para estudar e estar perto de Deus. A doença sim, ela desanima mesmo a gente. Quando a gente está doente, a gente não tem ânimo, principalmente para estudar a Bíblia. Eu sei porque quando eu adoeço até de uma gripe, eu fico bem desanimado, sem vontade nenhuma, com dor de cabeça, febre, sem vontade nenhuma de estudar a Bíblia. Mas uma coisa que nós podemos fazer nesses dias que estamos doentes é colocar um louvor, é colocar um vídeo e ficar ali escutando, deitadinho, conversando com Deus por pensamento. Isso tudo nós podemos fazer. Vai ter dias também que vamos desanimar porque talvez brigamos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa família. E isso tudo deixa a gente para baixo e também desanima a gente. Talvez também problemas no trabalho, talvez desemprego. E como eu disse antes, são diversos motivos que fazem com que a gente desanime. Mas a palavra de Deus nos diz assim, ó: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levemos os nossos problemas a Jesus. Levemos os nossos anseios a Jesus. E Ele prometeu que vai nos aliviar. Confiemos nele e Ele vai fazer todo o resto para nós. Mas o maior fator que eu vejo que faz com que a gente desanime e esfrie na fé são o amor e as preocupações com esse mundo. Olha o que diz na parábola do semeador no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Essa pessoa ouve a palavra de Deus, ela dá atenção para a palavra de Deus. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe por quê, queridos irmãos, que em muitos casos nós desanimamos na caminhada com Cristo ou esfriamos e ficamos dentro da igreja mortos espiritualmente? É por causa do cuidado e das preocupações com esse mundo de pecado. Ao invés de nós fazermos como Jesus ensinou, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante nos será acrescentado, nós não fazemos isso. Nós temos pouca fé e ficamos nos preocupando com várias coisas nesse mundo. Coisas muitas vezes pequenas, em muitos dos casos nem é dinheiro, mas coisas pequenas que nos preocupam no nosso dia a dia e fazem com que nós não demos atenção àquilo que mais importa, que é o estudo da Bíblia, que é o buscar o Espírito Santo, que é confessar os nossos pecados, que é estar na igreja junto com os irmãos, que é estar testemunhando do que Cristo fez, do que é estar orando junto com as pessoas, avançando a obra, pensando como vai ser lindo e maravilhoso morar com Jesus Cristo no céu, num lugar que não vai ter mais pecado e nem tristeza. Encontrar os nossos parentes que já morreram, mas um dia ressuscitarão e estarão lá. Nós não se preocupamos com essas coisas, nós não paramos para pensar nessas coisas, por causa da correria desse mundo e das preocupações que nós temos aqui nesse mundo. Nós deixamos isso encher o nosso coração, ao invés de deixarmos Cristo encher o nosso coração. E por isso nós esfriamos na fé com Jesus Cristo. Os nossos pensamentos são: mês que vem eu tenho que carregar o meu gás, mês que vem eu tenho que pagar a luz, pagar a água.
comprar comida, comprar fralda, comprar leite. Bom, mês que vem eu preciso pagar o aluguel da casa. Qual roupa que eu vou comprar? Que faculdade que eu vou fazer? Qual carro será que eu compro? Eu preciso juntar dinheiro para comprar meu carro. Eu preciso vender, eu preciso cumprir essa meta aqui no meu trabalho. Eu preciso comprar esse celular que foi lançado agora. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer aquilo outro. São tantas as coisas no nosso dia a dia que preenche o nosso coração. E tudo isso, queridos, nós não estou dizendo que não é importante. Precisamos pensar sim, precisamos nos organizar, precisamos sim pensar no nosso futuro, o que vai ser de nós quando formos idosos, precisamos sim pensar na nossa vida. Mas isso não pode tomar conta do nosso coração, isso não pode tomar o lugar de Cristo na nossa vida, o lugar que deveria ser para a Bíblia, para pensarmos na nova vida, no novo céu, assim como pensou Moisés, assim como pensou Abraão, assim como pensaram os grandes da fé que encontramos na Bíblia Sagrada. Nós temos que deixar essas coisas em cima de Jesus. Nós temos que largar nas mãos de Cristo, não nos preocupar tanto com essas coisas. Precisamos de todas essas coisas? Claro que sim, precisamos. Mas temos que confiar em Deus. Ele diz: busque o reino do céu e a sua justiça, fazer o que é correto, e o resto vos será acrescentado. Nós não confiamos mais na palavra de Deus. Vivemos preocupados, queremos fazer as coisas por nós mesmos, queremos decidir as coisas. Queremos ter as rédeas da nossa vida ao invés de deixarmos nas mãos de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra em Salmos 37. Confia nele e o mais ele fará. Mas nós invertemos as coisas. E por isso, em muitas das vezes, nós estamos mornos espiritualmente. Não é nem frio, é mornos espiritualmente. Deus nos fala: quem dera fosses frio ou quente. Quem dera tu te entregasse totalmente para mim. Ou quem dera tu estivesse totalmente frio, morto, fora da igreja. Seria melhor do que tu estar nessa mornidão, do que nós estarmos nessa mornidão. Precisamos ser quentes. Precisamos entregar tudo a Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos que dar graças a Deus, que Ele é um Deus paciente, amoroso, misericordioso e sempre está nos esperando. Mesmo que nós desanimemos, se afastemos dos caminhos, mesmo que nós estejamos dentro da igreja frios, Ele continua estendendo a sua mão para nós. Temos que dar graças por isso. Mas o que eu quero dizer para você é: um dia essa graça vai terminar. Hoje nós estamos vivendo no tempo de graça. Mas um dia essa graça, essa oportunidade vai terminar. E o que você vai escolher? Sabemos que se nós morrermos hoje, estamos selados ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Do que vai adiantar você estar dentro da igreja, estudando a Bíblia às vezes, orando, testemunhando, mas morto espiritualmente, morto por dentro? Ou do que adianta você estar sentado num banco da igreja, se você não está buscando viver aquilo que Cristo quer que você busque? Você não está buscando a sua comunhão diária através do estudo da Bíblia, da oração e de confessar os pecados, como eu sempre digo aqui no canal? Vai chegar lá no fim, quando Jesus voltar, e nós vamos se perder. Vamos ter corrido em vão, não vale a pena. Hoje é o dia de nós buscarmos a Cristo Jesus. Hoje é o dia de nós se entregarmos a Cristo. Se nós estamos lúcidos, se nós estamos conseguindo compreender isso. Porque o mais difícil é quando a gente se afasta. É uma briga para a gente voltar. É uma luta. Eu sei porque já aconteceu várias vezes comigo. É uma luta. A gente se acostuma com o pecado. E Satanás prende a gente, que ele não quer deixar com que a gente volte para os caminhos de Deus. Mas se estamos aqui hoje, se você está ouvindo hoje, se o Espírito Santo está tocando seu coração hoje, entregue-se hoje. Saia desse desânimo espiritual. Saia dessa frieza. Não deixe as coisas desse mundo tomar conta do seu coração. Não fique preocupado com as coisas desse mundo. Deixe nas mãos de Jesus. Ele vai resolver para nós.
Ele prometeu, vamos confiar na palavra de Deus. Vamos buscar fazer o seguinte, ter a nossa comunhão com Deus. Esse é o seu desejo. Se for, eu vou orar por você e vou orar também por mim, porque eu também preciso sair dessa mornidão e sermos quentes para levar essa mensagem de Jesus com autoridade, com verdade, com alegria, sobre a esperança da volta de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua paciência, principalmente, por nos esperar, mesmo sendo nós fracos, mesmo nós desanimando na caminhada, esfriando, estando mornos espiritualmente. Que o Senhor, meu Deus, possa ter compaixão de nós, possa perdoar os nossos pecados, possa nos dar força, nos dar ânimo, para estarmos alegres diante de Ti novamente, quando estávamos lá no início. Que nós, Pai, busquemos isso, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar e dar um passo. E esse passo é em direção a Ti. É orar, Pai. Esse passo é orar, pedir a Ti para que o Senhor nos transforme, nos torne fortes, nos torne alegres, nos torne quentes novamente. Pedir forças para que o Senhor nos ajude a estudar a Bíblia. Esse é o passo que temos que dar, que possamos dar esse passo em direção a Ti, e o resto o Senhor vai fazer. Tire do nosso coração as preocupações com esse mundo de pecado. Por favor, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram da mensagem de hoje, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque tudo isso ajuda com que o canal cresça, mais pessoas conheçam a respeito da mensagem de Cristo, sobre a volta de Jesus, e mais pessoas podem ser transformadas. Uma boa noite a todos, uma boa tarde ou uma boa manhã, fiquem todos com Deus.